Pois bem, professor Sérgio Barros de volta. Vou fazer um vídeo bem rápido, nada muito prolongado. Não tenho a intenção de entrar em assuntos específicos. Só faz um bom tempo que eu não bato um papo com vocês, mas eu vou hoje falar de dois assuntos que alguns outros youtubers, educadores, pensadores, críticos, jornalistas, etc. Alguns já falaram, mas como eu sei que sempre há espaço para se falar sobre, eu vou falar sobre. Então, primeiro é sobre história. Como professor de história, eu reconheço que não é uma disciplina perfeita, mas fundamental. Qual que é a imperfeição da história? Primeiro é que ela sempre acaba sendo versionada, tá? Ela sempre acaba sendo uma versão de alguém, né? No caso da guerra de classes, pode ser um debate eterno, né? Ad eterno entre ideologias, onde vai ter a versão histórica de um lado e a versão histórica de outro. Isso é muito prejudicial para o aprendizado e para o autoposicionamento do indivíduo diante da história. Porém, a maneira mais adequada de sobrepor esse tipo de fato é procurar sempre observar os dois aspectos, independente do posicionamento pessoal e individual. Ou seja, é sempre importante a gente entender, né? Não precisamos concordar, mas é importante a gente sempre entender as narrativas, né? E suas respectivas justificativas. Então, você estudante de história, você curioso pela história, a recomendação que eu faço ela é muito simples. Ao receber uma sugestão de um livro, de um autor, porque a história abarca questões gigantescas como a economia, como sociologia, antropologia, no caso, geografia, né? Então, é importante sempre que você receber a recomendação de um autor, não que você não deva ler ele, pelo contrário, você deve ler, mas procure pesquisar o viés ideológico desse autor e um outro autor que sobrepõe, que faça oposição a esse autor. Leia os dois, né? Busque as narrativas, reflita sobre as duas narrativas. A partir daí você vai ter melhores condições de poder analisar e até se posicionar diante delas. Então, o problema na questão ideológica, sobretudo no Brasil que a gente acompanha hoje, não é se você é de esquerda ou de direita. Esse não é um problema. O problema é como você se posiciona à esquerda ou à direita. Por quê? Por várias vezes você vai se posicionar à direita ou à esquerda sem fundamento. Por quê? Porque você não conhece o outro lado. A maioria dos críticos não conhece. Então é importante procurarmos ter um posicionamento abrangente, seja de esquerda ou de direita, tá? O segundo problema na questão da história, e aí já entramos no espectro da educação, é justamente este posicionamento. No Brasil, a educação em relação aos temas históricos é extremamente fechada, tendenciosa e muito bem posicionada ideologicamente falando. No caso da história no Brasil, eu diria que 99,9% é marxista, com tendências socialistas comunistas, tá?
E isso é péssimo, porque vai trazer apenas uma versão, né? Acredito que um bom professor, inclusive eu tive um muito bom na faculdade, que ele, além de professor de história, história do Brasil, né? Ele passou o início da história do Brasil colônia pra gente. Ele era um advogado também. E ele era de esquerda, né? Não que fosse o problema, mas ele sempre sugeria isso. Falava, ó, vocês estão lendo fulano, tem que ler cicrano. Vocês estão lendo Beltrano, tem que ler outro Beltrano. E é importante para o amadurecimento do conhecimento, fazer uma análise completa. Claro que dentro da história existem fatos. Vamos dar um exemplo bem prático. As duas torres, né? O famoso 11 de setembro. Eu me lembro muito bem, 11 de setembro de 2001. Eu estava no ensino médio naquela época. Então o fato é, 2 aviões comerciais se chocaram com as duas torres do World Trade Center em Nova York, nos Estados Unidos, diante de um atentado comunista. Perdão, comunista não, terrorista. Tá? Ok, esse é o fato. Houve o atentado. Houve. Vamos observar quem organizou o ataque. Contra quem? Qual é a história por trás disso? O que defende um lado? O que defende o outro? Quais foram as consequências pós-atentado? Né? Não observar somente o ponto de vista americano, por mais que tenha sido vítima, a grande vítima daquele atentado. Né? Observar, mas por que os americanos foram atacados covardemente daquele jeito? Né? Então, fazer uma análise completa da história nesse sentido é bastante difícil. Poucos professores fazem isso, poucos professores têm o interesse de fazer dessa forma. Quando se trata de história, e eu vivo a história, ou eu entro em contato com a história, mesmo que seja por documentos, ou por livros, fatos, se eu não me abranger de todas as nuances em volta daquele fato, eu vou ficar tendenciosamente fechado naquilo, tá? Então é muito importante a gente ter uma abrangência dos assuntos, defender os vários lados no sentido de conhecê-lo e não de apoiá-lo. Temos que conhecer e procurar agir da forma devida em relação ao protocolo de ensino, que, se nós quisermos tornar os alunos críticos, como a pedagogia sugere, então essa criticidade ela tem que vir de um conhecimento abrangente e não singular. O que a educação muitas vezes faz é pegar uma tese, né, 2 teses, 3 teses, 4 teses, visto diante de um único espectro de análise, tá? Sendo que o ideal, até para se aprofundar num determinado assunto, é mesmo que você pegue apenas um espectro, um assunto só. Vamos olhar os vários espectros de análise em torno desse assunto, tá? A educação brasileira não faz isso. E é uma coisa que é recorrente e atinge, claro, a toda a sociedade e a toda a capacidade de raciocínio. Dúvidas, perguntas, sugestões, fiquem à vontade. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.